Quando Lula foi eleito e tomou posse, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto com pessoas que, teoricamente, representavam as minorias. Deficientes físicos, mulheres, negros, LGBTQI e assim por diante. Numa primeira oportunidade, ele já recebeu críticas do deficiente físico com o qual ele subiu a rampa do Palácio do Planalto, em uma fala capacista, né, em que ele disse que não estaria disposto a tirar fotos de andador, por ocasião de sua cirurgia no quadro. Inclusive a senadora Mara Gabrilli, com quem eu discordo de várias pautas, teceu duras críticas ao presidente Lula naquele momento. No entanto, agora, além da pauta dos deficientes físicos, temos aqui também a questão negra, né? Lula diz que, segundo a Folha, mudou o critério para a escolha do próximo ministro do STF. Ao passo que Flávio Dino, em 2014, ele se declarou branco em 2014 para sua eleição de governador do Maranhão. Em 2018, Flávio Dino se declarou pardo na sua reeleição. E agora, a Folha diz que Dino deve ser o 5º negro na história do STF. Minha primeira pergunta, ministro, é o seguinte: Flávio Dino é um negro fake ou existem negros trans que, conforme o dia que eles acordam, eles podem se declarar negros ou não? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão? E, além disso, outra pergunta: o senhor acha que o Lula usou a militância identitária só para se eleger e agora governa pouco se lixando para essa mesma militância identitária? Eu finalizo aqui falando ainda da dama do tráfico, para um aspecto que ainda não foi levantado. A dama do tráfico, prezado Nicolas, ela chegou ao Ministério da Justiça, antes dela chegar ao Ministério da Justiça, ela foi deputada estadual. Ela é uma das fundadoras do PSOL. E já foi pega em gravação telefônica falando mais ou menos o seguinte: eu roubei sim, mas eu roubei para criar o partido. Ela estava se referindo a desvio das mensalidades de sindicalizados. Pessoas que se associam a uma classe sindical, ela pegou o dinheiro dessas pessoas e usou para criar o PSOL. Foi dinheiro para a campanha do João Willis, dinheiro para a campanha de Chico Alencar e assim por diante. Essa pessoa é que, se continuar tendo portas abertas no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos, vai continuar trazendo problemas para os senhores. Eu até gostei aqui, ministro, que Vossa Excelência se apoiou numa portaria da então ministra Damares, de 2021, para dizer que seguiu toda a legislação, inclusive a legislação da ministra do governo Bolsonaro. Só que é o seguinte, né? A gente acredita que quando as pessoas chegam a tal nível de poder, que elas têm um mínimo de moralidade. Nunca se imaginou que teria que ter ali um artigo: é proibido trazer pessoas condenadas a 10 anos por associação ao tráfico, de terem as suas custas e diárias pagas pelo Ministério dos Direitos Humanos de Vossa Excelência para vir a Brasília. É lamentável que o princípio da moralidade só seja evocado para evitar que Alexandre Ramagem seja nomeado diretor-geral da Polícia Federal. Ou então, para outros, meu tempo vai acabar, mas só para concluir, presidente. Ou então, para outros casos, como, por exemplo, o cancelamento da graça presidencial para Daniel Silveira. Então, isso daí é uma prova, um retrato de que o Brasil que nós estamos vivendo não é o país da democracia. Ministro, com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu quero... cumprimento o deputado. Eu quero dizer da minha enorme surpresa pelo fato do deputado estar preocupado com a questão racial no Brasil. Isso, para mim, é uma grande novidade. E, principalmente, também fico muito surpreso também com o fato de que o deputado tenha falado sobre as pessoas com deficiência, né? Só queria lembrar ao deputado que o governo do presidente Lula lançou, há 2 semanas atrás, o maior programa da história do Brasil em defesa das pessoas com deficiência, Viver Sem Limite. Esse programa é um programa que conta com a participação de mais de 17 ministérios, cujo orçamento dá mais de 6 bilhões de reais e que possui uma série de ações estruturantes e que vão, de fato, mudar a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Em relação ao uso da legislação anterior, é o que foi dito aqui, né? Eu sou ministro de Estado e, na verdade, algumas portarias ou alguns instrumentos legislativos, eles não servem de guia porque eles não são feitos por um governo apenas, são estruturas de Estado. E eu usei a portaria da antiga ministra para demonstrar que, se houve falta de controle ou não na emissão de passagens,
ela é o resultado direto de seguir regras que já foram estabelecidas antes mesmo desse ministério, né, e com esse ministro continuar a funcionar. Agora, deputado, acho também bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. 1 minuto para a réplica, deputado. Zero me atingem as falas do ministro. Um governo que aceita um narcoditador como Nicolás Maduro, que está esmagando a sua população, maior traficante de drogas da América Latina, que fez o aeroterror, uma linha aérea bancada com dinheiro da Venezuela, entre Teherã, né, Irã, Síria e Venezuela. Isso daí tampouco me atinge. Presidente, se puder acoplar o meu tempo de liderança, eu agradeço, por favor. Um governo que... Deputado. O ministro fala em estrutura de Estado. Primeiro ele se contradiz, ele fala que utilizou-se de uma portaria da ministra Damares e depois fala que o governo passado não tinha estrutura nenhuma de Estado. Qual é a estrutura de Estado que o governo Lula está pensando? É tomando partido ao lado dos terroristas na guerra contra Israel? Eu vou aqui repetir uma frase do excelentíssimo senhor Zeca Dirceu, enquanto Paulo Guedes veio a essa casa. Vossas excelências são tigrões, quando as vítimas são bebês que são colocadas em fornos na frente dos pais. Vossas excelências são tigrões, quando mulheres são incendiadas vivas, como na festa de música eletrônica lá em Israel. Mas são tchutchuca para cima do Hamas, tchutchuca para cima de Nicolás Maduro. Eu tenho absoluta certeza que o Brasil estava no caminho certo, e se nós não tivéssemos tido uma eleição tão fora do comum, uma eleição onde a gente não poderia se expressar nas redes sociais. Mais uma vez, presidente, o ministro se irritou porque teve a sua palavra cortada. Imagine, ministro, se o senhor estivesse na pele daqui do deputado Nicolas Ferreira, que por ter postado um vídeo de uma Índia, que diz ter votado numa sessão eleitoral, que ao final do dia não tinha nenhum voto para Bolsonaro, veio a Brasília, reclamou que não tinha votos para Bolsonaro na sua sessão eleitoral. O deputado Nicolas postou um Twitter pedindo uma investigação ao TSE. E a resposta foi censura. É inacreditável que a gente saia do país, como nós fizemos recentemente indo aos Estados Unidos, e a gente fale para os nossos colegas parlamentares americanos que tem um deputado federal preso porque fez um vídeo que circulou nas redes sociais xingando o ministro do STF. Que pode ser o pior possível, o xingamento. Agora, isso daí é crime contra a honra. Vossa Excelência acabou de falar na discussão com Kim Kataguiri de maneira correta. Se não gostou, me processe. E Kim Kataguiri falou a mesma coisa para Vossa Excelência. Isso daí é a civilização. Agora, mandar uma pessoa 9 anos para a cadeia porque fez um vídeo, e eu não vejo a comoção de Vossas Excelências por parte do Ministério dos Direitos Humanos para ressaltar os direitos humanos nesse caso. É preciso que a gente se mobilize, vá às cortes internacionais, vá à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vá ao Congresso norte-americano para pedir por socorro, porque aqui a gente não pode contar com direitos humanos de Vossa Excelência, que deixa muito a desejar.